Pessoal, bem-vindos. Nós vamos continuar com a nossa aula sobre área do círculo, certo? E já passamos pela teoria, agora vamos passar aqui para alguns exemplos, exercícios e problemas propostos. Eu tenho aqui esse primeiro exemplo, que é para determinar a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros, ok? A área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. Esse exemplo é um exemplo relativamente simples, né? Basta você substituir os valores do raio e do π naquela formulazinha do cálculo da área do círculo, que é πr ao quadrado, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho que o π vale aproximadamente 3,14. Nós temos os dados, o raio, que é 20 centímetros, o π, que vale 3,14. Eu quero saber qual é a área do círculo, certo? Quero saber qual é a área do círculo. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. O π vale 3,14 e o raio vale 20, então 20 ao quadrado, certo? E são 400. Então fica 3,14 vezes 400, resulta em 1.256 centímetros quadrados. Unidade de medida ao quadrado, que é o centímetro. Vamos para o nosso próximo exemplo. Determine a medida da área em quilômetros quadrados. Em quilômetros quadrados, ele está dando uma unidade específica, certo? De uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Claro que nós estamos usando aqui um dado fictício, né? Uma praça com esse comprimento seria gigantesco. Gigantesco, né? Mas, vamos lá. Ele deu o comprimento da praça em metro e quer saber qual é a sua área em quilômetros quadrados. Primeiro, como é que nós encontramos a área de um círculo? π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, eu preciso saber quanto vale o raio da praça. Se eu já tenho o valor de π, que é 3,14, eu preciso saber qual é o raio da praça, certo? Se ele deu o comprimento, então eu vou me valer desse valor do comprimento para encontrar o comprimento do raio, né? Para encontrar o raio da circunferência, do círculo, da praça, certo? Então, como ele deu o comprimento, e eu sei que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio, mostrei isso aqui no vídeo anterior, no primeiro vídeo, o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Mas quem é o comprimento? Quanto vale o comprimento? 9.420 igual a 2 vezes o π, é 3,14 vezes o raio, certo? Aqui fica 9.420, repete, igual 2 vezes 3,14 é 6,28, no caso aqui, R. Como 9.420 é igual a 6,28R, eu posso colocar aqui, só mudar a posição dos termos dos membros, eu posso dizer que 6,28R é igual a 9.420, certo? Então eu mando aqui para o segundo membro o 6,28, vai dividindo 9.420. Então fica R igual a 9.420 divididos para 6,28. E resulta em 1.500 metros. Esse é o raio da praça, 1.500 metros. Como o enunciado da questão quer a área em quilômetros quadrados, você converte 1.500 metros para quilômetros, certo? Que é o raio.
1.500 metros correspondem a 1,5 km, ou seja, 1,5 km, certo? Pronto, eu já sei quem é o raio, agora ficou fácil calcular a área. A área é πr ao quadrado, certo? Quanto vale o π? 3,14 vezes. Quanto vale o raio? 1,5 ao quadrado, certo? Resolvendo isso aqui, olha, resolva logo a potência, 1,5 ao quadrado, multiplique por 3,14. Resolvendo isso aqui, nós encontramos 7,06 quilômetros quadrados. Na verdade é 7,065, né? Quilômetros quadrados. Então, essa é a área da praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Vamos resolver aqui alguns exercícios, certo? Vou começar por esse primeiro, tá? Deseja-se ladrilhar uma área no formato circular de 12 metros de diâmetro. É um círculo, uma área que representa um círculo que tem 12 metros de diâmetro. Diâmetro, lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, certo? Então, se o diâmetro é 12, o raio é 6. Só lembrando disso, tá? Ao realizar o orçamento da obra, o pedreiro aumenta em 10% a quantidade de metros quadrados de ladrilhos, afirmando algumas perdas na construção. Determine quantos metros quadrados de ladrilhos devem ser comprados. Deixa eu tentar traduzir para vocês, se vocês não tiverem compreendido, acredito que sim, compreenderam, né? Mas deixa eu tentar aqui mostrar o que vai ser feito nessa questão, nesse problema. Primeiro, deseja-se colocar ladrilho em uma área que tem um formato circular, e esse círculo, nessa área que é um círculo, tem diâmetro de 12 metros. O diâmetro, como nós vimos anteriormente, é o dobro do raio. Isso quer dizer que se o diâmetro é 12, o raio vale 6. Certo? Então, o que você faz? Vamos fazer o cálculo para ver quantos metros quadrados vão ser usados para colocar ladrilho nesse espaço circular. Aí, feito esse cálculo dessa quantidade necessária, nós aumentamos essa quantidade em 10% para prevenir eventuais perdas. Um ladrilho quebra, né? Um ladrilho vem trincado, enfim. Para evitar, já prevendo essas perdas, vai se comprar 10% a mais do que se necessita, certo? Vamos lá, vamos para os cálculos. Como o diâmetro é 12, o raio é a metade, que é 6. Então, nós vamos calcular a área desse espaço a ser ladrilhado, que é uma área circular. Nós sabemos que a área do círculo é πr ao quadrado, né? Π vezes r ao quadrado. Então, aqui fica π, que é 3,14, vezes o raio, que é 6 ao quadrado. Repete aqui o 3,14, né? 6 ao quadrado são 36. Multiplicando 3,14 por 36, nós obtivemos o valor de 113,04 metros quadrados. Essa é a quantidade necessária para encher esse espaço circular de ladrilhos. Só que tem um porém. O pedreiro estima que possa haver eventuais perdas nessa construção e propôs que fosse comprado 10% a mais do que o que necessita para fazer a ladrilhar essa área. Então, o que se faz? A área total, né, é 113,04. Então, nós vamos jogar mais 10% desse valor em cima dele mesmo, né, sobre ele mesmo.
É assim, olha. Nós calculamos 10% desses 113 aqui. Só lembrando o cálculo de porcentagem, pessoal. X% de um valor é X% vezes esse valor. X% é a mesma coisa que X dividido por 100, certo? Ou seja, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. 10% de 113,04 é a mesma coisa que 10% vezes 113,04. 10% é 10 sobre 100, vezes 113,04 resulta em 11,30. Então, nós precisamos de 113,04 metros e vamos comprar 11,30 metros a mais. Ou seja, o que nós vamos comprar é o que nós precisamos, é 113,04, mais o que nós poderemos precisar, que é os 11,30 metros. Essa soma resulta em 124,34, ok? Metros quadrados de ladrilhos. Vamos para o nosso exercício de número 2. É uma questão da UESP, universidade pela qual sou licenciado em matemática. E ela diz o seguinte: um trabalhador rural gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Se o terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar o terreno? Pessoal, cabe observar que, em se tratando do cálculo de área de figuras circulares, o aumento no raio do círculo não é linear. O crescimento que se dá em termos de área, né, a variação da área, não é linear em relação à variação do raio, certo? Quer dizer, não cresce proporcionalmente. Se eu dobrei o tamanho do raio, o raio era 6 metros, agora é 12. Então, também eu vou dobrar a área e, consequentemente, dobrar o tempo que vai levar para limpar a área. Quer dizer, se eu dobrei o raio de 6 para 12 metros, o cara levava 3 horas, agora vai levar o dobro, né? Porque eu dobrei o raio. Não é assim que funciona, tá? Você vai ver que essa proporção é um pouco maior do que 2 vezes, né? Então, o que é que nós fazemos? Nós calculamos a área do círculo de 6 metros, que é o círculo que o senhor da roça limpa, né? O trabalhador rural limpa. E depois calculamos a área do círculo de 12 metros. E fazemos uma comparação entre essas áreas para ver o quanto foi essa variação. Para poder fazer uma regra de 3 por meio de uma proporção direta e calcular o valor e o tempo que ele leva para calcular, para limpar esse terreno que tem 12 metros de diâmetro. Então, traduzindo em números o que eu disse, nós vamos calcular, vamos chamar de A1 a área do círculo que tem raio menor, que é 6, certo? A área do círculo é πr ao quadrado, a área do círculo fica π vezes o raio, que é 6 ao quadrado. Aqui, resolvendo, fica 36 π metros quadrados, porque a unidade de medida é dada em metros, certo? Vamos lá. Então, aquele senhor lá, o trabalhador rural, ele leva 3 horas para limpar esse raio que tem esse terreno que tem 6 metros de raio, ou seja, ele leva 3 horas para limpar 36 π metros quadrados, certo? Aí você pode colocar o valor de π se quiser. Eu coloquei o π porque lá no final a gente vai eliminar o π das 2 áreas, certo? Então vamos lá. A área do círculo maior, que é de 12 metros, o de raio, lembrando que a área πr ao quadrado, então essa área vai ser π vezes o raio, é 12 ao quadrado, né? Resolvendo aqui, olha, fica 144 π metros quadrados. Então eu tenho que a área 1 é 36 π e a área 2 é 144 π. Agora vamos ver uma regra de 3
e resolva essa proporção direta. Funciona assim, olha, eu faço a relação entre o tempo e a área e o tempo gasto para limpar essa área, certo? A área e o tempo gasto para limpar essa área. Por exemplo, para limpar 36 pi metros quadrados, o senhor, né, o homem lá que vai limpar, o trabalhador rural, ele leva 3 horas. E para limpar 144 pi, ele vai levar quantas horas? X, não sei quanto que é, chamo de X. O que a gente faz aqui? Você pega 3 sobre X, que é igual a 36 pi sobre 144 pi. É uma proporção direta, porque quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou seja, se eu aumentar a área a ser limpada, eu vou aumentar também o tempo que vai levar para limpar essa área. Quanto maior a área a ser limpa, maior o tempo que vai levar para se limpar essa área, certo? Por isso que é uma proporção direta, não é uma proporção inversa. É só você multiplicar aqui cruzando, olha. O x pelo 36 e o 3 pelo 144. Fica assim, ó. 36 pi vezes x, aqui, igual. Não esqueça de colocar igual. A 3 vezes 144 pi. Eu quero encontrar o valor de x, então eu vou mandar o 36π para o segundo membro dividindo. Fica assim, olha. 3 vezes 144π dá 432π. Aí dividido por 36π, que resulta em 12. Ou seja, 12 horas é o tempo que o trabalhador rural vai levar para limpar o terreno que tem 12 metros de raio, certo? É esse tempo que ele vai levar. Então, nós podemos concluir que a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Vamos lá. Para o nosso próximo exemplo. Problema proposto. Né? Problemas propostos. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio medindo 20 metros. Eu acho que nós já fizemos esse exemplo aqui usando a medida em centímetros, mas vamos só relembrar aqui, né? É um cálculo simples, né? A área πr ao quadrado, o π vale 3,14, o raio vale 20 ao quadrado, 3,14 vezes o raio 20 ao quadrado são 400, multiplicou isso aqui e multiplicamos e obtivemos 1.256 metros quadrados de área de grama a colocar nesse estádio aí, né? Nesse espaço, nessa praça, né? Vamos para o nosso segundo problema proposto. Deixa eu ver aqui, não é? Aqui. Determine a área da região azul em destaque, também chamada de coroa circular, representada pela figura a seguir. Considerando que a região que possui o círculo maior tem raio medindo 10 metros, a região do círculo menor tem raio medindo 6 metros. Pessoal, dá para você calcular essa área da coroa usando uma relação, uma espécie de relação de diferença, né, entre a área do círculo maior e a área do círculo menor. Você encontra uma fórmulazinha que ele dá o resultado direto, usando raio 1 e raio 2, tá? Mas a gente vai usar um cálculo aqui direto também, que é bem simples, tá? Apenas calculando a área dos dois círculos e efetuando a diferença entre essas áreas. Deixe-me falar. Eu tenho esse círculo grande aqui, em azul, um círculo completo, certo? E tem um menor em verde, em amarelo, perdão. Se você pegar a área do círculo grande todinha e tirar dessa área essa parte amarela, o que vai sobrar é a coroa. Você pega o círculo azul completo, encontra a área dele,
Depois você tira dele essa bola amarela, o que vai sobrar essa coroa. Ou seja, você calcula a área do maior, calcula a área do menor, subtrai a área do menor da do maior e encontra a área da coroa, que é o que ele está pedindo. Certo? Então vamos lá, só fazer... Aqui eu tenho a ilustração que não está, digamos assim, a escala não está normal, né? Mas o interessante é saber somente isso, os dados, os raios. Nós temos que o círculo em amarelo tem raio 3 e o círculo em azul tem raio 10. A área do círculo maior, a gente calcula ela aqui, olha, r ao quadrado, né? I é 3,14, o R aqui é 10 metros, o raio. Então aqui fica 100 vezes 3,14, que dá 314 metros quadrados. E o círculo menor tem raio 3. Então a área dele vai ser assim, olha, 3,14, que é o π, vezes o raio ao quadrado, que é 3. 3 ao quadrado são 9, vezes 3,14 resulta em 28,26 metros quadrados. Você encontrou a área do círculo maior, encontrou a área do círculo menor, é só subtrair a menor da maior. Você pega a maior, que é 314, menos o menor círculo, que é 28,26. E nós obtivemos aqui 285,74 metros quadrados, certo? É o valor da área da coroa circular. Vamos para o nosso próximo problema proposto. Já terminamos a aula, viu? Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros, determina a diferença entre a área das duas pizzas. Fácil. É uma questão muito fácil. Semelhante a que foi vista agora há pouco. É só você calcular a área da pizza grande, que o raio é 35, substituindo os dados aqui, π vezes r ao quadrado, então fica π. Eu estou aqui deixando π, porque lá no final eu posso deixar e substituir no final, tá? Aqui, olha, fica πr ao quadrado, o raio é 35, então fica π vezes 35 ao quadrado. 35 ao quadrado são 1.225 vezes π, então fica 1.225 π centímetros quadrados, que é a unidade de medida, certo? Aqui a área do círculo pequeno, né, πr2, o raio é 25, então fica 25 ao quadrado, que é 625 vezes π, fica 625 π centímetros quadrados. A diferença entre as áreas é a área da pizza grande, que é 1.225 π, menos a área da pizza menor, que é 625, que resulta aqui em 600 π centímetros quadrados. Se você quiser, você pode substituir o valor de π por 3,14, tá? E efetuar esse cálculo aí. Se não, deixa como tá. Vamos para o nosso próximo problema proposto aqui para a gente fazer bonitinho. Vamos para cá, aqui. Vamos lá. Uma empresa possui tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de lado. Ok? Conforme a figura. Para uma tampa grande, essa questão, pessoal, é a questão do Enem de 2004, tá? Para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas. As sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas dessa empresa são doadas, respectivamente, a 3 entidades, 1, 2 e 3, para efetuarem a reciclagem do material. A partir dessas informações, pode-se concluir que, primeiro, a entidade 1 recebe mais material do que a 2, do que a entidade 2. A entidade 1 recebe metade do material do que a entidade 3.
C, a entidade 3 recebe o dobro de material do que a entidade 2 recebe o dobro de material do que a entidade 3. D, as entidades 1 e 2 recebem juntas menos material do que a entidade 3. Ou E, as três entidades recebem iguais quantidades de material. Vamos lá. Só lembrando que a entidade 1 recebe as sobras da tampa 1, que é a tampa grande. A entidade 2 recebe as sobras da tampa 2, da chapa 2, que tem as tampas médias. A entidade 3 recebe as sobras da chapa 3, que tem as tampas pequenas, né? Circulares pequenas. Pois bem, eu quero que você observe o seguinte. Cada chapa dessa mede 2 metros de comprimento, certo? Quando você faz uma tampa grande, o que sobra são esses cantos aqui em branco, certo? A mesma coisa com as tampas médias. Quando você tira as 4 tampas médias, o que vai sobrar são essas partes aqui em branco, da chapa. A mesma coisa acontece com as tampas pequenas, cilíndricas, né? Então, o que acontece? As sobras que se doam, como é que eu encontro elas, professor? Você pega a área da chapa, a chapa é quadrada, e tem 2 metros de lado, então a área é 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 2, que é 4, base vezes altura. Você pega a área da chapa, que é 2 vezes 2, menos a área do círculo, que eu não sei quanto que eu vou calcular também, né? Menos a área do círculo. A mesma coisa aqui, olha, eu pego a área da chapa, que é 2 vezes 2, que é 4, menos a área dos 4 círculos. E aqui eu pego a área da chapa, que é 2 vezes 2, que é 4, e menos a área das 16 tampas que são circulares. Agora eu quero que você observe mais uma coisa aqui. O raio do círculo grande é a metade do comprimento do lado aqui. Ó. O lado é 2. O raio aqui no centro, ó, dá 1. Né? O raio é 1. Na circunferência média, eu tenho aqui aqui, ó, a chapa é 2 metros, certo? De comprimento. Então, cada bola aqui, cada tampa aqui vai ter 1 metro de diâmetro. 1 metro de diâmetro para essa tampa e 1 metro de diâmetro para outra tampa, certo? Ou seja, cada tampa aqui tem 1 metro de diâmetro. Se o diâmetro é 1 metro, então o raio, que é a metade, é 1/2 do metro, ou seja, a metade do metro, 1 sobre 2 metros. De maneira semelhante, pode-se observar que esses círculos aqui, né, essas 16 tampas com a chapa pequena, a chapa pequena com as 16 tampas pequenas, né, a chapa, o diâmetro das chapas, aqui, olha, observe das tampas, observe que a chapa tem 2 metros de lado, certo? A chapa tem 2 metros de lado, 2 metros. Então a área dele é 2 vezes 2, que é 4. Um lado vezes o outro, um quadrado. E as tampas circulares aqui é 2 metros, eu vou dividir para 4 tampas o diâmetro aqui, ó. Fica 50 centímetros para um, 50 para outro, 50 para outro e 50 para outro. Ou seja, cada tampa aqui tem 50 centímetros de diâmetro. Se o diâmetro é 50 centímetros, o raio é 25 centímetros, ou seja, 1/4 do metro. Certo? O que acontece aqui, ó, foi o que eu falei. A tampa grande, a tampa 1, tem 1 metro de raio. A tampa 2 tem 50 centímetros de raio, que é 1/2 do metro, né? As tampas pequenas têm 25 centímetros. São 8 tampas com 25 centímetros de raio cada uma, certo? Não, são 4 tampas. Não são 4 não. São o total geral, são 16. Cada uma delas tem 25 centímetros de raio, que é 1/4 do metro. Certo? Bem, vamos ver qual é a sobra da entidade 1, da entidade 2 e da entidade 3. Certo? Observe que na entidade 1, a sobra, como é que eu encontro a sobra? A área da chapa é 4, porque a chapa tem lado medido 2, então 2 vezes 2 ao quadrado dá 4, né?
a área da chapa, que é 4, menos πr ao quadrado, que é a área do círculo, πr ao quadrado. O raio da chapa 1 é 1, então fica π vezes 1 ao quadrado. Resolvendo, nós encontramos 4 menos π. A entidade 2, que recebe a sobra da chapa média, né, da chapa 2, a sobra vai ser a área da chapa, a área, que é 4, né, que é o lado vezes o lado, que é 2 vezes 2, menos 4 círculos, esses 4 círculos aqui, olha, esses 4 círculos aqui, vezes a área de cada um deles. Vezes a área de cada um deles. A área é πr ao quadrado. O raio lá é 50 centímetros, ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado. Resolvendo aqui, nós encontramos 4 menos π também, né? Resolvendo aqui direto, vai cortar o 4 com o 4 aqui. A entidade 3 vai receber a sobra da chapa 3, que faz os círculos pequenos, as tampas pequenas circulares. Então vai ser a área da chapa, que é 4, certo? 4, menos a área das 16 tampas. Essas 16 tampas aqui, olha, 16 círculos aqui, dos 16 círculos, tá? Então, a área da chapa, que é 4, menos a área dos 16 círculos, que é 16 círculos vezes πr ao quadrado. πr ao quadrado. O raio lá é 1/4, porque é 25 centímetros, certo? É 25. Resolvendo isso aqui, nós encontramos também 4 menos π. Observe, a entidade 1, a entidade 2 e a entidade 3 recebem todas a mesma quantidade, 4 menos π. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. As 3 entidades recebem iguais quantidades de material. Nós vamos passar para o nosso quinto e último problema proposto. Tá? Qual deve ser a área de um setor circular com ângulo central medindo 120 graus e comprimento do raio igual a 12 centímetros, conforme figura ao lado? Existe outra maneira ou outras maneiras de encontrar a área de um setor circular, além da maneira que eu vou mostrar aqui, que eu considero também razoavelmente simples, tá? Vamos lá. Eu posso, por exemplo, converter esse ângulo para radiano e usar uma fórmula, uma equação matemática que eu vejo lá em trigonometria, que é alfa, que é o ângulo, é igual a L vezes R sobre 2, que é o arco vezes o raio dividido por 2. Mas não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma proporção direta, uma regra B3. Observe o seguinte. Todo círculo mede 360 graus em graus, né? Em graus, o círculo completo mede 360 graus. Mas eu quero saber a área referente somente a esse setor circular que está destacado em verde e tem um ângulo central de 120 graus. O que nós fazemos? Olha, 360 graus, que é a quantidade de graus do círculo, corresponde à área do círculo, que é πr ao quadrado. 360 graus, que é o círculo completo em graus, corresponde a πr ao quadrado, que é a área do círculo. E 120 graus, que é o ângulo, esse ângulo central aqui, né, corresponde à área, a área corresponde a ele a quanto? A área corresponde a ele, chamando de x. Aqui é uma proporção direta, você basta multiplicar aqui cruzando e igualar. Aqui ó, fica 360 vezes x igual a 120 vezes πr ao quadrado. Aí eu passo o 360 dividindo por segundo membro, fica assim, ó, 120 πr ao quadrado dividido para 360. Quem é π? 3,14. Quem é o raio? Aqui é 12. É 12 ao quadrado, divididos para 360. Então fica 120 vezes 3,44 vezes 144, que é 12 ao quadrado, divididos para 360. Multiplicando aqui, nós obtivemos 54.259,2 divididos para 360. E dá aproximadamente 150,72
centímetros quadrados é a área referente a essa parte em verde, que tem um ângulo central correspondente a 120 graus, certo? Então, pessoal, esse é o nosso último exemplo, nosso último exercício proposto para a semana. E eu vou estar deixando a nossa avaliação final, prova final, né? Avaliação final, na plataforma referente ao assunto que nós vimos aqui. E, convenhamos, é razoavelmente simples, né? E aí a gente nos vê na sexta semana, caso alguns de vocês necessitem fazer recuperação ou prova final, tá? Pessoal, tchau, tchau. Tenham uma ótima semana e até a nossa semana de encerramento. Tchau, tchau.